Amém. Elionai, aplauda o Senhor pela vida do nosso irmão. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Satisfação muito grande, mais uma vez, poder estar nessa casa, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. A irmã Débora até falou sobre isso semana passada aqui, responsabilidade sempre muito grande de estar aqui. Mas Deus é bom, Ele está conosco, e se Deus quiser vai falar mais uma vez aos nossos corações. Eu te convido a pegar a sua Bíblia, abrir ela aí no livro de Levítico 25. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre o tema terra seca, tempo de terra seca, tempo de provisão. Acerca desses tempos que estamos vivendo, de toda essa pandemia, o Senhor ainda fala conosco. Amém? Levítico 25, capítulo 25, verso 9 e 10, que diz assim: então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano, e proclamareis liberdade na terra e todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Amém? Pode estar tomando o seu assento. Gostaria de convidar os irmãos apenas a baixar a cabeça, só mais um minutinho. Já oramos aqui, mas quero convidar os irmãos mais uma vez. Amém? Deus, nós queremos te louvar, Senhor Jesus, te agradecer por este período de louvor que nós tivemos, Senhor. Deus, agora entraremos, meu Pai amado, para ouvir a tua palavra, Deus. Senhor Jesus, eu quero te convidar, meu Pai amado, a tomar o seu lugar de honra neste lugar mais uma vez, Senhor, a abrir cada coração, cada mente, cada entendimento, ó Pai, para que possa absorver, Senhor, mais e mais de ti, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Meus queridos, é do conhecimento de todos que estamos vivendo um período da nossa história conhecido como a era pós-moderna, ou como vai definir alguns estudiosos, filósofos, sociólogos, a sociedade do consumo. A pós-modernidade, ela traz consigo uma característica marcante, que é a visão mercadológica das coisas, e não apenas das coisas, também das pessoas, um ritmo, um estilo de vida, onde ela passa a ser ditada pela lógica do mercado. E é perceptível, quando nós olhamos na vida de muitas pessoas, a maneira como elas se portam, a maneira como que elas vivem. As pessoas hoje em dia passaram a mercantilizar até mesmo os relacionamentos, sejam eles amorosos ou até mesmo por amizades, aonde interesses, segundas intenções, sempre é visto em meio às relações, sempre a fim de buscar bons resultados. É normal de ver você se aproximar de alguma pessoa a fim de buscar bons resultados, obter lucros. E fato é que essa cultura egoísta, narcisista, ela, frente a essa pandemia que nós estamos vivendo, ela tomou um baque. Nós vemos que frente a essa pandemia, isso vem mexendo um pouco com as pessoas. As pessoas, elas, obrigatoriamente, elas tomaram um jeito simples para poder viver. Em uma entrevista recente do cantor Rodolfo Abrantes, uma rede de televisão, uma entrevista muito interessante dele, ele vai dizer o seguinte:
essa pandemia me ensinou a viver com pouco. Essa pandemia me mostrou que eu preciso de pouco para ser feliz. E de fato, existe essa aparente mudança na sociedade. Aos poucos nós podemos perceber uma libertação desse ciclo vicioso que nos ronda. Talvez esteja fresco ainda na cabeça dos irmãos, no início dessa quarentena, quando ficou uma loucura os supermercados, todo mundo louco atrás de alimentos, atrás de papel higiênico, a ponto de estocar papel higiênico em casa que não teria para as outras pessoas. O álcool em gel ficou um tempo fora do mercado, por causa dessa cultura egoísta, de querer só para si. As pessoas procuravam só para si e se esqueciam do próximo. Mas agora, pesquisas recentes vão nos mostrar que isso tem mudado, que as pessoas agora já mudaram o seu ritmo de vida, já estão indo nos supermercados buscar apenas aquilo que é necessário, inclusive escolhendo os mercados menores, para evitar aglomeração. Graças a Deus as pessoas estão se conscientizando disso. E muito semelhante a esse cenário que nós estamos vivendo, foi o povo no deserto, lá no Êxodo 16, quando o texto vai narrar que o povo, ao peregrinar ali pelo deserto, em certo momento ali, quando a fome aperta, eles vão reclamar, eles vão em busca de recurso. Então Deus vai mandar para eles ali o maná dos céus e as codornices para poderem se alimentar. Mas o povo, já sendo isso do próprio ser humano, o egoísmo, o povo começa a pegar aquele maná, aquele pão, aquelas codornas e começam a guardar para si, tentando juntar o máximo possível para poder ter no outro dia. Mas quando chega no outro dia, aquele pão, aquelas codornas que eles pegaram, já estavam podres, já estavam fedendo. Então ali, eles ao perceber aquilo, no outro dia o texto vai dizer que Deus mandava para eles o dobro, para eles poderem se alimentar. No outro dia tinha uma quantidade dobrada para eles se sustentarem. Deus era quem garantia o sustento daquelas pessoas. Deus é quem estava com eles peregrinando pelo deserto. Deus é quem estava com eles no momento da terra seca, no momento em que não se produzia nada. Era Deus quem estava com eles. E quando olhamos para o livro de Levítico, quando olhamos para o capítulo 25 de Levítico, percebemos esse cuidado, percebemos essa provisão de Deus para com o seu povo. Nós percebemos o tanto que Deus cuida do seu povo. O capítulo 25 de Levítico, dos versos 1 ao 7, ele vai começar a falar sobre o ano sabático. O ano sabático, ele acontecia a cada 7 anos. A cada 7 anos o povo trabalhava 6 anos, e no 7º ano era um ano de descanso. Era um ano onde não podia nem plantar, nem se colher. Era um ano onde o princípio daquele guardar o sábado, de não se trabalhar, se aplica no 7º ano. Era um ano onde não se podia ter nenhum tipo de trabalho. Durante esse ano sabático, a terra deveria ficar em repouso, não havendo assim qualquer cuidado agrícola, não havendo assim qualquer possibilidade de se plantar ou de se colher. Os produtores deveriam cuidar para guardar do 6º ano para ter ali no 7º ano com o que comer. Esse ano sabático, além de servir para poder descansar a terra, para assim ela ter uma produção melhor posteriormente, também servia para mostrar que Deus é quem era o provedor. Servia para mostrar que todas as coisas vinham de Deus, que por mais que o homem plantasse, que por mais que o homem produzisse, o sustento, a dependência, vinha sempre do Criador. E neste período de pandemia, exclusivamente, percebemos o tanto que nós dependemos de Deus. Dependemos exclusivamente de Deus. Quando eu olho para todo esse contexto que nós lemos, quando eu olho para esse contexto que nós estamos, eu me lembro das palavras de Jesus
ali no Sermão do Monte, quando em Mateus, capítulo 6, dos versos 24 ao 36, ao 33, quando Jesus ali, ele falando ali no Sermão do Monte, ele vai dizer para aquele povo ali assim: por que vocês andam tão ansiosos, preocupados com o que de comer, preocupados com o que de beber? Olhe para os pássaros, que não plantam nem colhem, e mesmo assim o Senhor traz o seu sustento. Olhe para os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Se Deus os veste assim, não vestirá vocês, filhos dele? Portanto, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele então dá essa amenizada naquela ansiedade, fala acerca daquela ansiedade que o povo está, e quando a gente olha para esse texto, ele comunica conosco, ele fala conosco aqui hoje. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que nós podemos sim trabalhar, que nós podemos sim buscar, que nós podemos sim ansiar para ter coisas novas, mas jamais podemos perder a nossa essência, jamais podemos deixar de lado o nosso Criador, jamais podemos esquecer de onde vem o nosso sustento. Por vezes é necessário desligar o piloto automático, por vezes é necessário desligar esse piloto automático e refletir, parar, olhar para trás e pensar: de onde está vindo todo o meu sustento? Para que tanta correria? Para que eu corro tanto? Para que eu busco tanto? Precisamos reconhecer, precisamos sempre olhar e ver a provisão vinda de Deus, a provisão vinda do Criador, mesmo em um período que parece que as flores não vão nascer, mesmo em um período que parece que as flores não vão produzir. E o texto continua, no capítulo 25. O texto vai continuar agora a partir dos versos 8 ao 55, quando o escritor vai falar acerca do ano do jubileu, que em resumo seria que a cada 7 anos sabáticos, o que daria uma soma de 49 anos, no 50º ano, no ano seguinte, seria o ano do jubileu. A legislação do jubileu, ela tem como seu tema básico libertação daquilo que está preso, libertação daquilo que é preso, que além de não se cultivar, de não se plantar, de não ter o cuidado agrícola, como nos anos sabáticos, todos os pobres que tivessem dívidas, todas as pessoas que tivessem endividadas, elas seriam perdoadas. Os empréstimos deveriam ser cancelados, as terras que haviam sido vendidas deveriam retornar para os seus donos antigos, os escravos deveriam ser libertos. O jubileu, então, era o ano da libertação. Aquele povo que vivia, quando a gente olha para aquele contexto, aquele povo, eles viviam numa sociedade agrária. O que seria isso? Eles viviam exclusivamente do plantio, eles viviam exclusivamente do plantar e do colher. Não existia uma forma de riqueza como nós temos hoje, onde você junta o seu dinheiro, você guarda ele ali no banco, ou você tenta economizar comprando bens. Não. Naquela época, riqueza significava terras, riqueza significava posses. E ao mesmo tempo que uma pessoa era rica, ao mesmo tempo que uma pessoa era próspera, poderia vir ali uma tempestade de gafanhotos ali, uma nuvem de gafanhotos ali, de gafanhotos devoradores, e me cortar toda a plantação. Então, no mesmo tempo que um homem era rico, ele se tornava pobre, ou às vezes até mesmo um tempo que não chovia, muito tempo que não se produzia, aquela pessoa que tinha muitas terras, as terras dele passavam a não se produzir mais. Então, de um dia para a noite poderia acontecer você ser rico e no outro dia amanhecer pobre, você ser abastado de dinheiro e no outro dia você ter que preocupar com a sua família não passar fome. Era comum naquela época um pai de família, muitas das vezes ele não ter como cuidar da sua família por uma fatalidade dessa,
e ele ter que arrendar a sua terra para outros produtores vir, ou então vender a sua terra para outras pessoas, ou até mesmo, se ele não tivesse mais essas terras, se a terra dele não produzisse, ele poderia se vender como escravo para outras fazendas, às vezes em outra região mais distante, para ali sim ele conseguir manter a sua família. Era comum, então, um filho crescer longe do seu pai. Era comum um filho não ter o seu pai nos momentos mais importantes da sua vida. Ele crescer ali solitário, órfão de pai. Era comum, muitas das vezes, uma mulher, numa sociedade altamente machista, uma mulher ter que cuidar de uma família com muitos filhos, sozinha, onde ela não podia trabalhar em um trabalho decente e ter que viver à beira da miséria, à margem da miséria. Era muito comum tudo isso acontecer. E, de repente, quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, o texto, ele a partir da parte B dele, ele começa dizendo assim: no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o 50º ano, e apregoareis liberdade na terra dos seus moradores. Ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. De repente, quando chega o ano do jubileu, agora essa família que está longe do seu pai, do seu esposo, agora essa família, esse filho que não viu seu pai há anos, que talvez ele cresceu ali sem o afago do seu pai, é chegado o 50º ano. Como diz o texto, ergam as trombetas. Esse menino agora ele sai gritando pelas ruas, dizendo: liberdade, liberdade. As trombetas estão tocando pelos vilarejos. Esse é o ano da libertação. Esse é o ano que o meu pai está voltando para casa. De repente, quando você vê aquela esposa passando toda dificuldade para criar os seus filhos, quem é mãe aqui sabe o quão é dificultoso às vezes você educar um filho. E naquele multidões de filhos ali, então, na sociedade machista, sua esposa olha, o seu marido está voltando para casa, o sustento está voltando para casa, a provisão está voltando para casa, e ela sai a gritar: liberdade, o meu esposo está voltando para casa. De repente, nós olhamos um fazendeiro, talvez, que perdeu as suas posses, que perdeu as suas propriedades, ele voltando, quando ele olha, é o 50º ano, ele sai a anunciar as trombetas, a tocar as trombetas: liberdade, terei as minhas posses novamente, terei os meus bens novamente, agora eu posso plantar mais uma vez, agora eu posso cultivar mais uma vez. Então, como podemos perceber através desse texto, o ano do jubileu era mais do que uma simples festividade para os hebreus. O ano do jubileu era o ano da libertação. Libertação daquele pai para casa, libertação daquela família que não tinha sustento, era libertação, restituição das posses. Era o ano em que se trazia sustento, em que se trazia provisão novamente para casa. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, para o livro de Lucas, no capítulo 4, no verso 18 e 19, quando Jesus ali, ele entra numa sinagoga, e ao desenrolar ali o livro de Isaías, do capítulo 61, Jesus começa a dizer então que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O mestre ali, ao falar de si mesmo, fazendo referência deste ano do jubileu, vemos que Jesus, descrevendo o seu próprio ministério, Jesus ele vai proclamar
o ano aceitável do Senhor. E é essa libertação que traz o pai de volta para casa, é essa libertação que traz a provisão de dentro para casa, é essa restituição que Jesus vai anunciar ao longo do seu ministério, é essa restituição. Sabe, meu querido, talvez o dia de amanhã ele está cheio de incertezas. Talvez quando nós olhamos para esse cenário no qual nós estamos vivendo, um cenário de pandemia, um cenário que talvez tenha gerado tanto desemprego, talvez o desemprego está batendo as suas portas, talvez os seus negócios vão de mal a pior, talvez até mesmo a sua saúde está sendo abalada, mas esse mesmo Jesus, esse mesmo Cristo, esse mesmo Deus que lá atrás enviou as codornices para o povo em meio ao deserto, que no 50º ano trouxe libertação, é esse mesmo Jesus que está aqui hoje nessa noite, é esse mesmo Jesus que hoje nos convida a viver esse ano do jubileu, a viver esse ano aceitável do Senhor em meio a um tempo de crise, a crer mesmo com o cenário que está lá fora, como bem disse o pastor Gustavo aqui, o tempo lá fora é de crise, o tempo lá fora é de pandemia, mas estamos vivendo algo sobrenatural, trago por Deus, porque Ele cuida dos seus, e é em tempo de crise que a nossa fé é testada, é justamente em momentos difíceis, é que nós vemos as mãos de Deus, que nossos olhos presenciam a saída. Jesus, é nesse momento que Jesus estende as suas mãos e nos segura com braços firmes, como vai dizer o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, é sendo fraco que nós somos fortes, é nos momentos de fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nós. Então eu te convido a viver nessa noite, esse ano aceitável, eu te convido a viver o simples de Deus, e confiar que por mais que a terra esteja seca, que por mais que o cenário não seja favorável, que por mais que você olha e não vislumbra uma saída ali na frente, é nesse tempo que Cristo vem. Que por mais que não haja alimento nos campos, que por mais que a videira minta o seu fruto, que por mais que você olhe no seu armário e não tenha nada, Jesus ele nos convida a tirar os nossos olhos da dificuldade. Ele nos convida a desfocar os nossos olhos da dificuldade e focar os olhos nele. E Ele nos desafia a confiar nele, a entregar os nossos propósitos a Ele, a entregar os nossos problemas a Ele, a entregar as nossas forças. Aquele momento que nós olhamos e que falamos assim, não tem mais jeito, não tem mais por onde sair, não tem. É nesse momento que os braços do Senhor estão na nossa frente, nos estendendo as mãos e nos dizendo, filho, eu sou contigo, filho, eu estou nessa caminhada contigo. Amém? Quero convidar os irmãos a baixar a sua cabeça neste momento. Deus é Ele, o mesmo que esteve lá atrás no deserto, Ele está aqui hoje. Jesus Cristo, esse ano do jubileu, ele era justamente no ano da expiação. O ano da expiação era quando se matava o cordeiro. E Ele veio como esse cordeiro morto para nos trazer vida. Ele veio como esse cordeiro que morreu para nos trazer vida. Vida e vida em abundância. Ele veio nos trazer a solução. Ele veio nos trazer a provisão. Ele veio nos fazer de terra seca, terras abundantes. Ele veio nos trazer a solução exata, no momento certo. Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos te bendizer, ó Pai. Ai, Senhor, por todos os momentos, ó Pai, que muitas das vezes nós choramos, ó Deus. Ah, Deus, só nós sabemos, ó Pai. Só nós, o Senhor, ó Deus amado, sabemos
o quanto que as lágrimas molhando o travesseiro, ó Deus amado, derramaram ali os nossos pesares, Senhor. Espírito Santo de Deus, muitas das vezes temerosos pelo dia de amanhã, ó Pai. Temerosos, ó Deus, por não saber de onde virá o sustento, Pai. Por não saber, ó Deus amado, de onde virá o alimento, Senhor. Espírito Santo de Deus, por olhar e ver apenas um cenário de crise, Senhor, e não saber, ó Deus amado, o que será de nós, ó Deus. Espírito Santo, mas o Senhor veio, Deus. Espírito Santo de Deus, mas o Senhor veio, Senhor. E o Senhor trouxe sobre nós, ó Deus amado, o ano aceitável do Senhor, ó Deus. Espírito Santo de Deus, esse ano do aceitável do Senhor. Ó meu Pai amado, o Senhor veio estabelecer sobre nós. O Senhor veio estabelecer sobre as nossas vidas, ó Deus. Espírito Santo, e nós queremos te louvar. Deus. Faça-nos abrir os olhos, ó Deus. Faça-nos confiar em Ti, Senhor. Faça-nos, ó Deus, confiar, meu Pai amado. Faça-nos confiar que o sustento vem do Senhor. Oh Deus, que quando a dúvida bater, que quando o cansaço bater, que quando o choro tomar os nossos rostos, molhar o nosso travesseiro, que o Senhor venha, Deus. Venha colher as nossas lágrimas, ó Deus. Oh, aleluia, Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Te louvo, te agradeço, Deus. Se coloque de pé, por favor, no seu lugar. Se você puder, feche seus olhos. Nós já estamos caminhando para encerrar. Coloque a mão na altura do seu coração. Feche seus olhos. Aproveite esse momento, fale com o Senhor. Enquanto Elionai pregava, Deus falava ao meu coração, e eu entendo isso, que é o tempo que Deus nos chama para confiarmos nele. É o tempo de caminharmos em meio às dificuldades e crermos que do amanhã e no amanhã quem provê para nós é o Senhor. Nós não sabemos como será, mas nós temos uma certeza, e é só dela que precisamos: o Senhor estará conosco. É isso que precisamos saber, e é nisso que precisamos crer. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós temos atravessado, Deus, como tema desse sermão, tempos, ó Deus, de terra seca. Quem sabe tem pessoas no nosso meio, Deus, que andam tão desesperadas, sem saber, ó Deus, como vão cumprir os seus compromissos financeiros. Pessoas que têm passado, ó Deus, necessidades. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós confiamos que o Senhor não mudou. Nós confiamos que Tu és o mesmo, e o Senhor é poderoso para fazer chover sobre nós, ó Deus, o maná que vem dos céus. O Senhor é poderoso para usar pessoas, para abrir as portas. Eu sei, Deus, eu sei, eu creio. Eu tenho visto e vivido isso, e é isso que eu prego, porque creio. O Senhor é o Deus da provisão. Faça, Deus, florescer no deserto. Que enxerguemos, ó Deus, no deserto, ó Deus, o Teu cuidado e a Tua provisão. Aplica essa Tua palavra aos nossos corações. Que saiamos daqui cheios de confiança, Deus, na Tua graça e no Teu cuidado, Pai. É o que oramos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para cá. Nós já vamos orar para encerrar. Eu quero dizer a você que tem nos visitado, que tem participado conosco do culto, nós temos uma reunião agendada para recebimento de novos membros, dia sexta-feira, 31. Dia 31, irmãos, nós teremos uma reunião para recebimento de novos membros. Você que tem vindo e que deseja membrar conosco, fazer parte do corpo de Cristo aqui conosco neste lugar, nos procure, dê o seu nome. E talvez você que não é batizado, que deseja se batizar,
Nós teremos o batismo no próximo mês, no mês de agosto. E a partir já dessa reunião, isso aí já será, essa data ficará agendada tudo certinho, eu estarei anunciando. Então você que deseja tomar essa decisão, nos procure. Estaremos aqui para orar por você, para abençoar a sua vida e te acompanhar em nome de Jesus como igreja do Senhor. Amém? Feche seus olhos, estenda as suas mãos. Deus, mais uma vez, obrigado por essa noite. Que o Senhor continue nos guardando e nos encorajando, para que tenhamos, Deus, uma semana debaixo dos teus cuidados, debaixo do teu favor, da tua provisão. Deus, eu oro a ti pedindo que o Senhor abençoe homens, mulheres, jovens, crianças, os nossos irmãos do grupo de risco, as pessoas, ó Deus, que não têm podido participar dos cultos conosco. Alcance a todos, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos a nossa vida. Que o Senhor nos livre, Deus, de assalto, de acidente. Livre-nos, ó Deus, deste vírus. Guarda a nossa família, guarda a nossa saúde, guarda os nossos bens, mas principalmente, acima de tudo, guarda o nosso coração, Senhor, para não entristecermos o teu Santo Espírito, Pai. Eu te entrego, ó Deus, nas tuas mãos a tua igreja, é do Senhor, que o Senhor nos conduza em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Se você crê, diga amém e dê um aplauso ao Senhor.